Olá, eu sou a Júlia Veraldo. Olá, eu sou a Lilian Rufino. Este trabalho, ele consiste na formulação de um mapeador de ambiente, com base nos conceitos das ondas sonoras. Agora, eu vou dar uma breve introduçãozinha do que são ondas mecânicas e as ondas sonoras. As ondas mecânicas são perturbações que precisam de meios materiais para se propagar. Elas não transportam matéria, porém transportam a energia. Já as ondas sonoras são ondas mecânicas. Portanto, elas também necessitam de um meio material para se propagar. Elas são tridimensionais e longitudinais, e se propagam para todas as direções com a mesma vibração. Enquanto as ondas mecânicas não transportam matéria, as ondas sonoras necessitam de um meio material para se propagar. Um exemplo de detector das ondas sonoras é o sonar. O que é um sonar? É um dispositivo criado basicamente para detectar e localizar objetos, principalmente submersos na água. É disparado por ele um pulso sônico, uma vibração, capaz de identificar uma imagem assim que detecta as ondas sonoras que um determinado obstáculo está ali refletindo ou reproduzindo. Um módulo muito utilizado é o sensor ultrassônico. Ele é basicamente composto por dois componentes, um transmissor e um receptor de ultrassom. O transmissor, ele atua como um alto-falante do módulo sensor. É enviado sinais de ultrassom para serem refletidos em alguma determinada matéria e, por fim, ser detectado ali pelo receptor. Já o receptor, ele atua como um microfone do módulo sensor. A sua funcionalidade ocorre após o transmissor enviar o sinal e esse mesmo refletir sobre um objeto, assim se envia tipo o retorno do sinal para a saída do módulo. Como visto na imagem, o sensor ultrassônico é composto por dois componentes, um de cada lado. Eles são identificados pelo T e pelo R, que ficam ali nas suas laterais e que significam o transmissor e o receptor. Como dito anteriormente, dos sonares, temos também os biosonares, ou ecolocalização, que é uma capacidade biológica de detectar a posição e ou distância de objetos, obstáculos e animais do ambiente, através da emissão de ondas ultrassônicas, que alguns mamíferos como morcegos, golfinhos e baleias possuem. E como nosso mapeador, cronometra o tempo gasto para essas ondas serem emitidas, refletidas e voltar à fonte. Essa capacidade é de importância significativa em momentos ou passeios com visão limitada, como de noite ou em cavernas para morcegos e em águas turvas e escuras para baleias e golfinhos. O objetivo do nosso projeto é mapear um local com base em distâncias concedidas por um sensor ultrassônico em uma leitura de 170 graus do ambiente. Nós utilizamos um servomotor de modelo DXW90, um sensor ultrassônico HC-SR04, o Arduino Uno para a comunicação do ambiente com o computador pela programação feita e uma protoboard, ou placa de ensaio. A metodologia adotada foi que o sensor ultrassônico, como diz no slide, está acoplado ao servomotor, gira de 5 a 165 graus e vai medindo as distâncias de cada ângulo. Assim, enviará as informações do Arduino por meio da porta serial, que será coletado pelo software processing, que desenhará o ambiente. Essa conta apresentada no slide é uma fórmula que nós usamos para chegar ao cálculo do tempo. Primeiro, nós temos que dividir o tempo em dois, já que as ondas percorrem o espaço duas vezes. Depois, multiplicaremos esse resultado por 1 sobre 10 à sexta, para converter em segundos. Multiplicando, então, esse valor por 340, que é a velocidade do som no ar, e então esse valor é transformado para centímetros, ao multiplicar por 100. Resumidamente, só multiplicar o tempo por 0,017. Olá, meu nome é Nathan e eu vou explicar como é que funciona a parte visual do nosso projeto, né? Como é que vai funcionar para gerar o mapa em si, né? Eu vou utilizar o software em Processing, ele é um software que a gente faz a programação dele em Java. Ele me dá a possibilidade de fazer a comunicação com alguma porta serial, no caso aqui eu vou usar a porta serial do Arduino, que eu estou usando Arduino nesse projeto. O Arduino ele está enviando na porta serial a informação de ângulo que o sensor está, aqui em verdinho, e de distância que ele está medindo aqui até um ponto, até um determinado ponto, né? No caso aqui seria uma parede no nosso ambiente. Então eu tenho que saber receber essas informações no processing e tenho que saber lidar com essas informações, né? O que eu vou fazer com a distância e com o ângulo de alguma coisa? Como é que eu vou gerar alguma coisa visual? No mapa eu tenho que saber gerar esse ponto aqui. Eu tenho que gerar o ponto em si, né?
Então, eu criei um sistema de coordenada dentro do processing. Na programação do processing, eu programei lá para gerar um sistema de coordenada, né? Que é baseado em triângulo retângulo, porque se a gente olhar aqui por essa imagem aqui, a gente vê que a distância que o sensor está medindo até o ponto é uma hipotenusa de um triângulo fictício, né? Se eu criar um sistema de coordenada que o eixo x é esse aqui em cima, aqui na horizontal, e o eixo y é bem aqui no centro, aqui na vertical, o ponto 00 é esse aqui, logicamente, o sensor ele estaria localizado aqui, e a distância que o sensor está medindo até esse ponto aqui é exatamente a hipotenusa desse triângulo fictício que eu criei. O cateto oposto ao ângulo que eu tenho, que é esse cateto aqui em vermelho, ele é exatamente a coordenada desse ponto aqui em y, né? A coordenada y desse ponto, porque ele é justamente a altura do ponto até o eixo x. E o mesmo vale para o cateto aqui, o cateto em verde, que é o cateto adjacente ao ângulo que a gente tem, né? Ele é a coordenada em x, porque ele é exatamente a distância desse ponto aqui até o eixo y. Então, por meio das relações trigonométricas, eu consigo descobrir o valor desses catetos com a hipotenusa e o ângulo. No caso aqui, a nossa hipotenusa é a distância que o sensor está medindo até o ponto, né? Então, aqui, o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. No nosso caso aqui, o cateto oposto é o y, que é a nossa coordenada em y. Então, com a hipotenusa e com o ângulo, eu consigo calcular o valor desse cateto. Então, eu pego aqui o seno do ângulo, que é, no caso desse exemplo aqui, é 30 graus, vezes a hipotenusa, que é a distância que o sensor está medindo até o ponto, é igual ao cateto oposto, que é igual ao nosso cateto em vermelho aqui, que é a nossa coordenada em y, né? E o mesmo vale para o x, só que agora com a relação de cosseno. Então, por meio disso, eu consigo desenhar cada ponto que eu for medindo no meu ambiente, né? No caso aqui, eu vou fazer a leitura em 170 graus. Então, em cada ponto, ele vai medir uma distância e vai conseguir desenhar um ponto nesse plano cartesiano que eu criei. Bom, com base nisso aqui, a gente vai fazer o teste agora prático. O sensor está localizado mais ou menos aqui. Ele tem que medir uma altura aqui de 92 centímetros e uma largura de 357 centímetros, né? Isso aqui é uma situação em um local grande, né? 3 metros e 57 centímetros. É no meu quarto aqui, então o desenho que ele tem que desenhar é esse aqui, ó. Ele tem que identificar a largura, tem que identificar a altura certinha e tem que fazer um desenho semelhante a esse aqui, né? Então agora a gente vai ver como é que vai funcionar na prática, né? Agora com o resultado já obtido, esse resultado final aqui não foi muito legal. A gente vê aqui que ele até desenhou bem aqui os primeiros pontos aqui em vermelho, ele desenhou bem, ele acompanhou. Essas linhas em branco aqui é a dimensão total do ambiente que ele estipulou, né? A gente vê que a largura ele errou drasticamente, a largura que era para ele era 3,57 m, a altura 92. Ele errou drasticamente na largura e na altura ele chegou perto, mas muito distante ainda. O desenho em si ficou muito errado. Ele começou certo aqui nesses pontos em vermelho, só que depois ele desenhou uns pontos totalmente aleatórios, uma distância totalmente errada, então não foi bem, né? Numa situação aqui não ficou legal. Bom, vendo isso, a gente decidiu então colocar num ambiente menor, num caixote de madeira, que a situação é assim, ó. O sensor está localizado aqui, ele tem que medir 27 centímetros de altura e 47 de largura. E o desenho que ele tem que fazer no processing ali é exatamente isso aqui. A gente vê que ele tem que identificar a largura de 47 centímetros e a altura de 27 e fazer um desenho mais ou menos assim, né? Então vamos ver como é que vai funcionar agora, nesse ambiente diferente. Bom, com o resultado obtido aqui, a gente vê que, primeiro, na largura e na altura ele chegou bem próximo, é um erro muito pequeno, né? Ele tinha que ler 47 de largura e 27 de altura. Ele errou 2 centímetros na largura e 1 centímetro na altura, é um erro pequeno, né? E o desenho em si.
O desenho que ele fez não ficou muito ruim, mas também não ficou muito agradável de ver, né? A gente vê que os primeiros pontos em vermelho aqui ele conseguiu desenhar bem. Chegou perto da quina, ele começou a ler errado, ele fez um desenho fora da dimensão correta. Saiu um pouco da quina, ele voltou ao desenho padrão, ao o real, né, que foi estipulado. Chegou na outra quina, ele teve outro erro, do mesmo nível, né, um erro parecido também. E quando foi se afastando da quina de novo, ele conseguiu retomar lá o local lá da parede estipulada e conseguiu desenhar bem. Bom, mas é um desenho ok, razoável, né? Ele tem bastante erro, ele tem muito pixelzinho aqui que foi leitura errada que o sensor acabou fazendo. O desenho em si, ele conseguiu desenhar bem quando foi numa situação mais plana, né? Mas quando chegou na quina, ele teve esse erro aqui que ficou feio, né? Então, para resolver isso, eu resolvi implementar na programação do Arduino uma correção de valor. E agora vamos ver como é que vai funcionar com a correção de valor já implementada, né? Bom, o resultado que a gente obteve é esse aqui. A gente pode ver que na largura e na altura ele manteve o mesmo erro de 2 centímetros na largura e 1 centímetro na altura. Erro pequeno e normal, né? Aceitável para esse sensor. O desenho que ele fez, bem melhor visualmente, né? Fica muito mais limpo, tá muito mais linear. Você vê que ele manteve um padrão. Na primeira parede ele desenhou certinho, não errou um pixel no vermelho. Chegou perto da quina, ele começou a ter erro na parte azul. Ele lia um erro na quina, mas depois ele se estabilizou de novo. Em verde aqui, ele continuou estável. Chegou na quina, ele teve um erro, até pior do que da outra quina. Só que foi um erro pequeno, né? Ele tentou se manter ali, pelo menos ele se manteve dentro do estipulado. Foi se afastando na quina de novo, ele teve um errozinho na parte branca, mas ele retomou e conseguiu desenhar o padrão certinho. A gente vê que o desenho está bem melhor do que o anterior. Podemos ver aqui, comparando os dois aqui, está bem melhor do que o anterior. Só que ainda não está realista, né? Você vê que ele tem bastante erro na quina, assim, é inevitável, que é um sensor ultrassônico, ele depende de uma onda mecânica, a onda mecânica sofre refração em quina, ele reflete para lá, reflete para cá e tem muita interferência também. Então, é um erro que é muito difícil de corrigir, né? Bom, a conclusão final então do nosso projeto é que o sensor ultrassônico ele é muito difícil de lidar, principalmente em situação aberta, né? Em uma situação menor, que é a segunda situação lá do caixote de madeira, ele se saiu até bem, ele desenhou bem a dimensão, a parte em linha reta, né? Quando chegou na quina ele teve o erro, mas não tem como corrigir isso aí, é bem difícil corrigir. Mas em geral ele desenhou até bem, né? As partes em linha reta. Com a correção na programação do Arduino, ele fez um desenho mais limpo, mas ainda estava errado, né? Não estava totalmente preciso, não chegava mais ou menos perto do preciso, mas não era muito legal também. Então a conclusão que a gente chega aqui para resolver esse problema da precisão era melhor ter um sensor infravermelho, porque ele é muito mais preciso e tem muito menos interferência. E é isso, nosso trabalho foi esse. As referências para fazer toda a parte teórica e a prática em si estão nesses links aí. E muito obrigado.